minha prática de fé, o jeito que eu compreendo a própria palavra sagrada. Só para vocês terem uma ideia, essa interpretação aqui, essa maneira de interpretação bíblica, particularmente eu não adoto. Não adoto. Por quê? Aqui nós estamos diante de uma interpretação que até diz verdades, fala sobre a queda, fala sobre a condição de Adão, fala sobre o pecado, ou seja, existem elementos, fala sobre a segunda volta, existem elementos, de fato, elementos relacionados aos fundamentos da fé cristã. Agora, vamos lá. Vocês bem ressaltaram em vários momentos que a passagem do bom samaritano está relacionada a uma outra discussão. Lembra que vocês falaram? Há uma outra discussão nesta passagem do bom samaritano. Vocês bem destacaram, mais uma vez repito, havia lá um doutor da lei, uma pessoa experiente na lei, que essa pessoa de repente questiona: ora, eu quero algumas informações, Jesus. Em dado momento, o que acontece? Esta pessoa questiona a Cristo. Pois bem, depois de tudo o que foi dito aqui, quem é o meu próximo? Então a parábola do bom samaritano, ela nos coloca diante de um outro contexto diferente desse aqui. Esta interpretação, o chamado método alegórico, nos coloca diante de uma espécie de forçação de barra. Por quê? Eu tiro os meus olhos do texto e começo a encaixar no texto algumas informações, até bíblicas, sim, mas começo a encaixar para fundamentar o meu discurso. E o método alegórico, ele retira de lado o que eu costumo chamar de substância do texto. Ora, no bom samaritano, na parábola do bom samaritano, qual é a substância do texto? A substância, ou seja, o que o texto de fato quer me dizer, é a maneira pela qual nós, cristãos, nos relacionamos com o nosso próximo, e mais ainda, com o próximo necessitado. Porque ali, aquele samaritano que caiu, não era uma pessoa, não está se referindo a Adão, ao pecado original, nada disso. Uma circunstância, ou seja, uma narrativa de um fato que realmente pode acontecer. No nosso dia a dia, nós podemos nos deparar com pessoas necessitadas. E esse é o cenário e a metodologia das parábolas. Olha só que interessante. Uma parábola é um método muito utilizado por Jesus Cristo nos evangelhos, com vistas a apresentar por meio de uma narrativa factível, uma narrativa, ou seja, uma narrativa de fatos que podem acontecer no cotidiano. Esse é o ímpeto de uma parábola. Então Jesus apresenta uma história. Nesta história, nós não temos os nomes dos personagens, porque aquelas pessoas, aqueles personagens que aparecem na parábola, são pessoas genéricas. Ora eu, ora você, ora o meu vizinho, e assim sucessivamente. Porque eu estou diante de um episódio narrado em que realmente aquele fato pode acontecer no cotidiano. Então, a partir daí, a grande mensagem no bom samaritano, na parábola do bom samaritano, não é isso aqui. Não é isso. Por quê? Só para vocês terem uma ideia, o bom samaritano não está ali representando Jesus. O bom samaritano, ora pode ser eu, ora você, ora o meu vizinho, e mais do que isso ainda, o homem que caminhava de um lugar para o outro, em uma estrada perigosa, este homem pode ser qualquer pessoa, inclusive o meu inimigo. Porque vocês bem ressaltaram, existia um atrito histórico entre judeus e samaritanos. Um atrito histórico, já reiterado algumas vezes, em decorrência inclusive de fatos que aconteceram lá por volta de 500 e pouco antes de Cristo. Então era uma rusga histórica que ia cada vez mais se acentuando. Então, o que eu posso destacar aqui?
quando nós nos encontramos aqui reunidos na chamada escola dominical, um papel muito importante para todos nós, alunos e professores, é de fato tomarmos cuidado com o método de interpretação da Bíblia que nós utilizamos. Eu digo por mim agora, eu deixo de lado o método alegórico, que é isso que apresentei a vocês. Há algumas pessoas, até pessoas bastante conhecidas, que utilizam muito o método alegórico, pregadores conhecidos se valem do método alegórico. Inclusive os irmãos pentecostais, muitos deles costumam se valer, não todos, tá? Mas muitos dos irmãos pentecostais costumam se valer deste método alegórico. Eu prefiro um outro método, uma outra maneira de interpretar a Bíblia. E assim faço, inclusive, com outros textos, mas em especial a Bíblia, que é o método histórico-gramatical, que foi o que vocês fizeram, ponto a ponto, ou seja, qual é o contexto histórico que envolve essa parábola? E aí vocês destacaram. Bom, o contexto histórico nós temos de um lado os judeus, do outro lado os samaritanos, com seus significados históricos específicos, com este atrito que acabei de destacar. Temos os levitas, os sacerdotes, também cada um deles com um papel histórico, até mesmo presente no texto sagrado. Por exemplo, os sacerdotes, nós encontramos 3 momentos ou 3 distanciamentos históricos a respeito dos sacerdotes, lembram? O primeiro apontamento histórico acerca dos sacerdotes é o seguinte, primeiro apontamento histórico, nós nos deparamos com uma manifestação sacerdotal lá em Melquisedeque, antes da lei apresentada a Moisés. Então, nós nos deparamos com uma manifestação histórica antes mesmo da lei mosaica. Depois nós temos o ofício sacerdotal apresentado a Moisés, em que Arão e os seus filhos são destacados para a tribo sacerdotal, para os levitas, e posteriormente nós encontramos, na perspectiva cristã, Jesus Cristo como o sumo sacerdote. Isso nós encontramos inclusive na carta aos Hebreus. Então, 3 manifestações históricas a respeito dos sacerdotes. E mais ainda, o texto imediato. Como assim? O que me diz diretamente o texto? Foi como a irmã ressaltou. Mas quem é o meu próximo? Então, a partir daí, quando eu me deparo com essa pergunta, eu vou diretamente ao texto para que no texto eu absorva verdades que foram demonstradas e ensinadas por Cristo na própria parábola. Então, olha só que interessante, eu não preciso me lançar a todo este exercício alegórico, pelo contrário, porque se eu me lanço a este exercício alegórico, eu me coloco diante de um terreno movediço, em que quem tem mais criatividade começa a inventar mais coisas. De repente, olha, vamos pensar aqui no seguinte, deixa eu pensar, o burro representa tal coisa, as pedras em que o homem machucado caiu, as pedras significam a população que fica a assistir as pessoas sendo massacradas pela vida, pelas circunstâncias, o céu que brilhava sobre a cabeça. Então, enfim, criatividades 1000 podem abrir espaço para interpretações perigosas. Diferente quando eu me lanço a uma análise histórico-gramatical, inclusive preocupado em muitos momentos com a compreensão das línguas originais do texto. Então, a partir daí, nós conseguimos elaborar uma construção, digamos, interpretativa mais segura, mais tranquila. Diga, temos uma pergunta, pode falar. Eu entendi certo, Antônio. É como se essa interpretação alegórica ela nos levasse a um pensamento do que, na verdade, Jesus fez por nós. Quando, na verdade, o que Jesus está querendo ensinar é o que a gente deve fazer para as pessoas. Não nos prendermos somente ao que ele fez por nós, mas se colocar no lugar do Adão e
E é o que Jesus vem fazendo por nós, é como se a gente não tivesse que pensar o que a gente deve fazer para as pessoas. Mas, olha só, a interpretação alegórica nos coloca diante de uma fábrica de hipóteses. Uma fábrica de hipóteses, hipóteses estas relacionadas à criatividade, porque o texto não fala nada disso. A parábola do bom samaritano não fala absolutamente, está muito longe disso. Então o método alegórico ele pode me colocar diante desse risco, me distanciar do texto em decorrência da imaginação do intérprete. Seria mais ou menos assim, vamos imaginar que eu recebo uma carta, um telegrama, nesse momento de quase algo em torno de 14 milhões de desempregados no Brasil, eu recebo um telegrama de dispensa da empresa em que eu trabalho. Então pego, olha só, todo texto merece uma interpretação. Então eu pegaria o texto, essa carta, esse telegrama de dispensa e diria, vamos pensar que está assim no texto. Eu nunca recebi, mas deve ser mais ou menos assim. Vimos por meio do presente informá-lo que você está dispensado de suas atividades aqui nesta empresa. Favor comparecer ao departamento de pessoal para a apuração dos seus haveres. Pronto, eu recebo essa carta. Se eu faço uma interpretação histórico-gramatical, o que eu vou imaginar? Bom, eu trabalhava nessa empresa, tinha um cargo, inclusive lá está em uma época de cortes, que inclusive está ocorrendo em todo o país. Eu recebo um telegrama com essas informações para que eu passe no departamento de pessoal. Puxa, quem vai para o departamento de pessoal buscar a apuração dos haveres é porque tem a rescisão do contrato de trabalho. Faço essa interpretação. Agora, o método alegórico, vamos lá. Eu vou usar a minha imaginação. Eu não vou me ater especificamente, eu vou começar a criar. Devo passar ao departamento de pessoal. O departamento de pessoal é um local em que há pessoas interessadas em cuidar do bem-estar dos funcionários. Oba! Vou para o departamento de pessoal, para a apuração dos meus haveres. Quais são os meus haveres? Eu vou ser promovido. É uma promoção. Eu acho que essa palavra mais certa é o achismo. Sim. Eu acho, eu que... Né? Você não está com segurança no texto. Você, ao invés de circular um texto, só destaca-se do texto e solta-se a imaginação. Percebe como isso é perigoso? Imagina essa carta de dispensa, né? Acredito que ela uma interpretação alegórica de um telegrama de dispensa me lançaria a algo muito distante daquilo que o texto quer dizer. E há pessoas que em uma interpretação alegórica do texto sagrado fazem o mesmo. Diga. Mas você sabe um pouco o realismo para o simbolismo, né? Sim, perfeito. Simbologia, né? Sim, exato. Os pentecostais usam muito essa questão, o faraó, né? Simboliza como se o faraó fosse o diabo, né? Sim. Então, as músicas, tudo isso, usam o faraó, né? Então, perfeitamente. Nessa linha. E observem só, a maneira pela qual nós interpretamos o texto sagrado tem muito a ver com a nossa prática de fé, repito. Então é muito importante que nós estejamos em busca de um método mais seguro para a interpretação da Bíblia, para a interpretação do texto sagrado, porque é a partir dessa interpretação que eu vou construir a minha caminhada cristã. Eu não estou dizendo aqui que a gente não pode utilizar metáforas. Claro, podemos sim, mas com muito cuidado mesmo, para que nós não cheguemos a interpretações extremadas. Perfeito? Diga, Léo. Houve um caso prático em 1894, aqui em São Paulo, sobre os samaritanos. Diga. Compartilhe conosco. Em relação ao hospital samaritano. Não que eu tenha buscado a fonte lá no hospital, ido até lá e perguntado como é que foi criado o hospital. Mas eu vi algumas fontes da mídia que me contaram que
E eu li que aconteceu que chegou uma pessoa doente do exterior, um chinês, um tifo, né? E ele foi a um hospital que tinha na época. E esse hospital não aceitou ele porque ele era protestante. E ele ficou indignado com isso. Mas ele foi curado, mas depois ele veio a falecer e deixou uma instrução, e ele deixou um valor para uma igreja protestante, e dizendo assim: puxa, eu gostaria de ter um hospital que atendesse todo mundo, né? E esse hospital, os ingleses pegaram e falaram assim: vamos pegar o exemplo do Shaw, né, desse chinês, e vamos montar um hospital que atenda todo mundo, independente de religião, independente de costumes e tudo, vamos criar um hospital samaritano, que fica aqui em São Paulo. Muito bom. Meus irmãos, vamos fazer o seguinte agora. Nós temos algum tempo ainda. Vamos fazer um círculo aqui, que eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito da pergunta que também está relacionada à nossa aula hoje, que é: quem necessita de Deus? Ou seja, a pergunta é... Aliás, quem lembra qual a nossa pergunta hoje? Quem necessita de Deus? Quem necessita de Deus? Lembremos que os nossos 12 encontros, cada um deles tem uma pergunta. Cada um desses encontros tem uma pergunta. E hoje a pergunta é esta: quem necessita de Deus? E rapidamente, quem aqui levanta a mão e faz alguns apontamentos? Quem necessita de Deus? Apenas diga: quem necessita de Deus? Todos nós, né? Sim. Alguém está fora desse contexto? Bom, realmente, a pergunta: quem necessita de Deus, na perspectiva do cristianismo, inclusive do cristianismo histórico, ao qual nós fazemos parte, é uma pergunta que coloca na perspectiva da resposta toda a humanidade. Então, quem necessita de Deus? Toda a humanidade. Então, a compreensão, ou seja, toda a criação, indo mais além, toda a criação necessita de Deus. Por quê? Deus é o soberano arquiteto, o soberano criador de todas as coisas. Então, todas as coisas, toda a criação, portanto, necessita de Deus. Agora, existe um caminho a verificarmos isso. Um caminho que nós precisamos percorrer nesta manhã, que é o seguinte: nós afirmamos aqui que todos nós necessitamos de Deus. Fomos mais além: toda a criação necessita de Deus. Agora, olha só, Léo. Curiosamente, nem todas as pessoas têm essa percepção. Percebe, Alexandra? Nem todas as pessoas têm essa noção de que todos necessitamos de Deus. E aí a minha proposta de reflexão nesta manhã é a seguinte: ótimo, se todos necessitamos de Deus, por que algumas pessoas não têm esta percepção? O que acontece? Ou mais além, como é possível que o homem, a pessoa humana, tenha racionalmente esta percepção de sua necessidade de Deus? Olha só, olha que interessante. Nós bem sabemos que a perspectiva da queda que nós encontramos lá no início de Gênesis, aquela perspectiva, aquele conteúdo que diz respeito à queda, está intimamente relacionado a esta compreensão de que necessitamos de Deus. Olha só, como eu, indivíduo que de alguma maneira foi afetado pela queda, não sei como, mas fui afetado pela queda, nós fomos afetados pela queda, e a partir daí nós chegamos à compreensão: necessito de Deus. Existe uma palavra muito preciosa para que nós
tenhamos esta compreensão de que necessitamos de Deus. E esta palavra se chama graça. É por meio da graça que nós chegamos à compreensão de que, de fato, necessitamos de Deus. Onde que eu quero destacar a partir dessa ideia? O homem, digamos, a pessoa natural, ela não dirá que necessitará de Deus sem o auxílio da graça. Então, esta afirmação, preciso de Deus, somente se concretiza, somente se dá por meio da graça. Já pensaram sobre isso? Será que uma pessoa longe, uma pessoa que de fato não recebesse a graça de Deus, esta pessoa teria condições de dizer, necessito de Deus? Como que funciona isso, né? Necessito de Deus, mas posso dizer isso sem a graça? Não. Tá, pois bem. Vamos trabalhar um pouco isso, porque embora para nós, aqui na nossa comunidade de fé, esta afirmação seja quase que automática, é preciso que nós caminhemos um pouquinho mais, até para que nós compreendamos como de fato isto ocorre. Então, só para a gente ter uma ideia, vamos lá. Há pouco o Léo citou Agostinho, inclusive eu tinha algum interesse em falar sobre Agostinho hoje, em algum momento aqui dos nossos encontros, mas peguemos Agostinho em um pequeno ponto. Agostinho de Hipona, ele é um pensador do século IV, século IV, em que ele construiu algumas teorias, algumas doutrinas, ora doutrinas que têm algum suporte bíblico, ora doutrinas que não têm suporte. Por quê? Agostinho ele exagerou em alguns momentos. Só para a gente ter uma ideia, a noção de pecado original, que vocês certamente ouviram falar várias vezes na caminhada cristã, a noção de depravação total, ela nasce em Agostinho, então por conta da queda, houve a chamada depravação total. Então, Agostinho foi o primeiro a criar, para vocês terem uma ideia, a expressão pecado original. Isso lá no século IV. Então, o cristianismo, desde o século IV, vem utilizando reiteradas vezes a expressão pecado original. E, em decorrência do pecado original, o homem não tem condições de, por suas próprias forças, achegar-se, aproximar-se a Deus. Mas tem algo interessante aí nessa história. Por quê? Às vezes, quando alguém, no contexto do cristianismo, fala em pecado original, e outra pessoa à frente dela, num café, quem sabe, fala também em pecado original, é possível que estas pessoas não estejam utilizando a expressão pecado original no mesmo sentido. Porque olha só, Agostinho de Hipona, chamado um dos pais da igreja, o que ele fez? Quando ele criou a expressão pecado original, ele apresentou uma ideia fixa, que já quando ele estava velho, no final da vida, não saiu da cabeça dele. Qual era essa ideia fixa? Agostinho passou a acreditar, ou seja, ele mudou a sua compreensão de quando jovem, e lá no finalzinho da vida, desencantado inclusive com a derrocada do Império Romano, Agostinho diz, olha, o pecado original é tamanho que o homem não tem livre-arbítrio, e por não ter livre-arbítrio, é Deus que o escolhe. O homem, portanto, necessitado de Deus, ele tão somente irá se aproximar de Deus porque Deus o escolheu. Então surge nesse sentido a compreensão agostiniana de predestinação. Então Agostinho ele cria
chamada predestinação extremada. Olha só o raciocínio. Agostinho diz: o homem está totalmente depravado. O homem está preso em seus delitos e pecados. Então o que acontece? Este homem não tem condições de se aproximar a Deus, ou se aproximar de Deus. É Deus que o escolhe, e Deus, então vamos lá, Deus olha para este homem, dentro de algumas milhares de pessoas, e diz: eu escolhi você, o outro está reprovado. Então Agostinho cria também a noção de reprovação total. Então, para Agostinho nasce, repito, esse sentido de predestinação ou dupla predestinação. Alguns são predestinados por Deus para o inferno e outros são predestinados para a salvação. Alguém pode dizer: puxa vida, e agora? Bom, grupos cristãos ainda hoje, muito conhecidos inclusive no Brasil, adotam esse pensamento agostiniano, essa compreensão de predestinação, de que o homem necessitado de Deus, por conta da queda, ele não tem condições nenhuma de se dirigir a Deus. É Deus que o escolhe, independentemente da sua vontade. Em outras palavras, para esta corrente, é Deus que dobra a vontade do homem e diz: agora você é meu. Ah, mas não quero. Não, eu te escolhi. Você agora é meu. Bom, isso é interessante quando nós nos deparamos com o Novo Testamento e principalmente e também o Antigo Testamento. Não há tranquilidade nessa interpretação bíblica. A afirmação de que Deus dobra a vontade dos homens necessitados. A afirmação da inexistência absoluta do livre-arbítrio. Então, vamos caminhar um pouquinho mais. Nós, seres humanos, fomos criados com livre-arbítrio. Após a queda, o nosso livre-arbítrio ficou tendencioso à queda, ficou tendencioso ao pecado. Nós não deixamos de lado a afirmação, sobretudo paulina, de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da presença de Deus. Nós não deixamos isso de lado, claro que não, mas o pecado, ou a queda, ela não aniquilou o livre-arbítrio. Então, nós, necessitados de Deus, exercemos o nosso livre-arbítrio, sim, na escolha que fazemos para nos aproximarmos de Deus. Agora, vamos caminhar um pouquinho mais. Como isso se dá? Como o nosso livre-arbítrio, ele é restaurado, porque o nosso livre-arbítrio é meio que tendencioso, né, para o afastamento de Deus. Ou seja, o nosso livre-arbítrio natural é tendencioso para este afastar-se de Deus. Entretanto, existe aquilo que nós chamamos de graça, e é esta graça que restaura o nosso livre-arbítrio para que nós tenhamos a possibilidade de, com este livre-arbítrio restaurado pela graça, nos aproximarmos de Deus. Vamos caminhar um pouquinho, só para a gente perceber, que eu estou querendo apontar aqui é o seguinte, para ficar mais claro. Existe uma afirmação em alguns ambientes cristãos que é mais ou menos assim: o homem dá o primeiro passo e depois Deus vem ao seu encontro. Essa afirmação, ela não tem sustentação na compreensão de que o livre-arbítrio é tendencioso ao pecado, é tendencioso ao afastar-se de Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? A afirmação do tipo: dê o primeiro passo para Deus, que Deus vai ao seu encontro. Isso é impossível para
o homem que se encontra numa condição debilitada. Não somos nós que damos o primeiro passo para Deus. Nós não temos essa condição em decorrência exatamente desse desvio do nosso livre-arbítrio. Então, eu não escolho Deus pelas minhas próprias forças, ou não escolho Deus independentemente da atuação da graça. Muito pelo contrário, se eu escolho Deus, assim eu faço porque a graça de Deus capacitou, restaurou o meu livre-arbítrio para que eu, pessoa necessitada de Deus, pudesse dele se aproximar. Vamos pegar aqui algumas passagens da Bíblia, só para a gente reiterar essa ideia, pode ser? Olha só. Deixa eu ver aqui. Vamos a Jeremias, uma passagem lá da Antiga Aliança. A ideia aqui é demonstrar que a graça de Deus atrai o homem. Atrai o homem para a aproximação de Deus. Então é Deus que nos atrai, portanto. Observe só, Jeremias, vamos lá no capítulo 31, verso 3. Depois eu peço que todos vocês façam uma leitura mais apurada de todo o capítulo, de preferência, inclusive, da sessão. Olha só, Jeremias 31, 3. Da terra longínqua apareceu-me Jeová, dizendo: com amor eterno te amei, portanto com benignidade te atraí. Ou seja, existe aqui desde logo uma afirmação de que é Deus que atrai o homem, é Deus que atrai a mulher, é Deus que atrai esta pessoa que tem o seu livre-arbítrio tendencioso ao afastar-se de Deus. Vamos um pouquinho mais além, não? Vamos lá. Vamos, Romanos capítulo 2, verso 4. Diz assim, Romanos 2, 4. O sentido aqui é a demonstração de que a graça de Deus nos direciona ao arrependimento. Olha só. Ou desprezas tu as riquezas da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus te conduz ao arrependimento? Ou seja, é Deus que nos conduz ao arrependimento. Não somos nós que, pelas nossas próprias forças, nos auto-arrependemos, sozinho. Não, vou me arrepender. Não, isso não acontece a partir de uma interpretação do texto sagrado. É Deus, por meio da sua graça, que permite o nosso arrependimento. Por quê? Pelas nossas próprias forças, nada podemos fazer. Mais à frente, Tito 2:11. Tito 2:11. Ainda com o objetivo de demonstrar que é Deus que nos leva ao arrependimento. Mais uma vez. Tito 2:11. Tito 2:11. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação a todos os homens. Observem só, quem se manifesta? A graça de Deus. É ela que abre o espaço, que permite que o homem reconheça a sua condição de necessitado de Deus. Então, primeiro a graça desperta esse sentido de que a pessoa humana é necessitada de Deus. E a partir daí, esta graça abre espaço para que o arrependimento, a aproximação de Deus se concretize. Por quê? O próprio texto bíblico
lá em Apocalipse, nos coloca uma ideia muito interessante. Quando o Cordeiro diz: eis que estou à porta e bato. Não é assim a passagem? Eis que estou à porta e bato. Qual é a sequência? Se você abrir, eu entrarei. Não é o contrário. Você bateu, você ser humano bateu. Primeiro você bateu, e depois eu ouvi a batida na porta, e a partir daí permiti que você entrasse. Não. A ideia, a estrutura do texto é completamente diferente. É Cristo, ou seja, Deus que bate a porta. Ou seja, aquela noção de que o homem dá o primeiro passo não tem suporte. Muito pelo contrário, se a gente pensar em ação, em uma ordem, digamos assim, cronológica, a perspectiva é a seguinte: primeiro Deus vem, a graça de Deus se manifesta, Deus, por nos amar primeiro, permite que nós, agora sim, restaurados, com o livre-arbítrio restaurados pela graça de Deus, nós possamos escolher. Mas isso tudo com o amparo de Deus. A graça de Deus nos ampara de tal maneira que a nossa escolha se torna possível. Então qual é o mérito humano aqui? Não há mérito humano. O mérito se dá na graça, ou seja, o próprio Deus permite que nós a Ele, ou nós nos aproximemos dele. Diga, irmão Benedito. Na ocasião da queda dos nossos pais lá no Éden, no princípio, o homem assim, em sua consciência, era puro. Eu falo homem e mulher. Ok. Então, e nessa consciência pura, o homem tinha contato com o Criador. Contato. Havia uma harmonia. Né? Quando o homem desobedeceu, perdeu esse contato, perdeu essa comunhão, e o homem ficou simplesmente como uma alma vivente, mas sem a comunicação com a eternidade, com o Altíssimo. Agora, Deus não podia revelar a graça dele logo no começo ali. Tinha que sentir aquela vida da natureza humana pecadora, um tempo. E ali Deus começou a trabalhar na consciência, onde estava o livre-arbítrio. Mas isso ficava como que oculto, porque Deus não podia fazer o homem como um boneco, Era o homem que tinha que despertar o seu interior, a sua imagem do seu Criador. Mas ali ele perdeu. E isso aí tinha também a influência do inimigo. O inimigo estava ali. Então, essa natureza humana pecadora que se iniciou lá no Éden, teve a participação do inimigo, o anjo rebelde, que caiu também. E era um sentido espiritual. Agora, o começo da humanidade foi essa vida de existência natural, mas assim, sem a unção e a presença de Deus. Porque essa unção, essa revelação ia ser futura ainda. Por exemplo, a árvore da vida simbolizava o Calvário, que estava milênios à frente. E ali no Éden, nem Adão nem Eva entendiam essas coisas. Na sequência a gente se depara. Então eles tinham que passar por esse processo. Então, aí, com o tempo, veio despertar, aí veio a história dos profetas, para despertar essa consciência interior. Quando o homem desperta essa consciência interior, logicamente, o seu livre-arbítrio aflora. Aí que vem o discernimento entre o bem e o mal. E aí que está. Isso é interessante, Aham. que
Eu acho que a gente às vezes indaga, o próprio mundo questiona Deus como sendo ruim, ao permitir o pecado, ao permitir a existência do diabo, a existência do mal. Mas eu acho que é exatamente isso que o meu falou. Ele só tem consciência da bondade de Deus por causa da existência do mal. Senão, se a gente vivesse sobre a redoma de vidro que Deus criou para a gente no início, talvez a gente não tivesse a consciência do Pai amado que a gente tem. Porque a gente não conheceria a coisa ruim, vamos colocar assim. E talvez não tivesse a consciência tamanha do que é Deus. Eu só sei que Deus é muito bom porque eu sei o mal que o mal me causa. Né? O mal que o diabo me causa. Então, se não existisse tudo isso por permissão de Deus, talvez, tudo bem que foi a gente que escolheu o pecado, né? Mas Ele permitiu que tudo isso acontecesse para que a gente tivesse consciência plena de quão grande Ele é. Né? O que eu gostaria de destacar aqui é o seguinte: no Novo Testamento, nós nos deparamos com uma noção muito forte, muito centrada da existência do livre-arbítrio. Ou seja, mas é Deus que usa o livre-arbítrio, não dobrando, não aniquilando, mas Deus restaura o livre-arbítrio deste homem que necessita de Deus. Então, é claro, existe toda uma estrutura, digamos, intelectual do homem pecador, do homem caído, perfeito. Nós temos essa tradição, digamos assim, no cristianismo. Agora, não há espaço para nós aniquilarmos o livre-arbítrio, muito pelo contrário. Quando nós nos achegamos, nos aproximamos de Deus, nós assim fazemos porque Deus primeiro veio a nós, restaurando o nosso livre-arbítrio. E por conta da restauração desse nosso livre-arbítrio, nós temos a oportunidade, não pelas nossas próprias forças, mas a oportunidade de nos aproximarmos de Deus. Até porque na queda, professor, o que o senhor acha? Foi até um ato de vontade e de livre-arbítrio do próprio Adão. Claro. Antecedente à queda, né? Quis viver na autonomia, ser autônomo, né, das suas próprias decisões, antes propriamente de ter a queda efetivamente da maneira que nós conhecemos. Né? O livre-arbítrio abre espaço para falarmos em responsabilidade, inclusive pelos efeitos da queda. Diga, João. Usando o mesmo texto, né, da queda, e para reforçar tudo isso que você tem colocado, o homem, o natural do homem após pecar é que se esconder. O homem se esconde de Deus, e Deus, como se não soubesse, né, onde estás, Adão? Então ele nos já desde o primeiro momento que é Deus que parte em busca do homem. O homem se esconde, né? E aí Deus, pela graça, ele vai nos fazer chegar a ele. Se escondeu e ainda responsabilizou Deus, né? Sim. A mulher que tu me deste. Foi. Meus caros, vamos encerrar por aqui. O tempo já explodiu, mas eu gostaria de finalizar com a seguinte afirmação. A maneira pela qual nós manifestamos e compreendemos a nossa fé está intimamente relacionada à nossa personalidade. Então, eu posso compreender a personalidade de uma pessoa por meio da fé que ela professa. Pode notar, nós podemos já ter uma noção preliminar de uma determinada pessoa a partir da fé que ela professa. Então é muito importante que nós venhamos construir ou compreender de maneira muito preciosa como nós exercitamos a nossa fé. Qual é a substância da nossa fé? Porque é a partir da substância da compreensão da fé que temos, que nós iremos construir, inclusive, a nossa visão de mundo. A visão de mundo está intimamente relacionada à fé a qual praticamos. Ok?
Semana que vem nos encontramos de novo. Estaremos aqui mais uma vez.